Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista da Comunica RH. Hoje tenho o prazer de falar com a Sandra Barquilha. Ela é uma profissional sólida da área de recursos humanos e muito reconhecida. Sandra, muito obrigada por aceitar o meu convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você, Cristina, pelo convite. Sandra, eu separei aqui três temas para a gente falar. Claro que poderíamos falar muito mais, podemos marcar uma próxima oportunidade, mas o tempo de antena também não é assim muito. Temos aqui cerca de 20 minutos, meia hora. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre diversidade, inclusão, futuro de trabalho e vamos falar um pouco sobre a felicidade também no local de trabalho, né? Só que antes disso, eu vou pedir para a Sandra se apresentar para falar um pouquinho de si, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Legal. Bom, pessoal, eu sou a Sandra Barquilha, eu moro no Brasil, eu sou uma profissional de 22 anos em recursos humanos, eu sou bastante apaixonada e acredito muito no que eu faço, porque eu acredito que, de fato, trabalhar em RH me permite expressar o meu melhor e também, de alguma maneira, mudar pelo menos o mundo que está ao meu redor. O mundo é muito grande, mas eu acredito que dá no dia a dia para tocar as pessoas que estão mais próximas. Nesses 22 anos, eu trabalhei em várias posições, em várias empresas, né, como Sanofi, International Paper, e né, o grupo Sanofi, que se chamava Merial, a divisão que eu trabalhava, International Paper, e há 6 anos na 3M, e passei por posições Brasil, posições regionais, América Latina, e nos quase 2 últimos anos numa posição também com business globais, então eu também tenho uma responsabilidade, uma experiência com vários países em todos os continentes do mundo. Então, essa é um pouco da minha experiência e já estou em cadeira de liderança sênior há mais de 10 anos. Essa é um pouco da minha história. Gosto muito do que eu faço e espero contribuir, trazer algumas ideias de como eu penso aqui na nossa conversa com a Cristina. Sandra, vai contribuir com certeza com a sua experiência, é uma experiência enorme, eu acho que tem muito aqui a partilhar, que infelizmente não vamos conseguir absorver muito em tão pouco tempo. Mas eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Ô Sandra, como um profissional de gestão de pessoas, a diversidade e inclusão impacta a empresa? Como é que a diversidade e inclusão impacta as empresas e as pessoas dentro da organização? Hoje, a diversidade e inclusão é uma realidade vivenciada ou ainda é um projeto em construção? Legal. Bom, a gente fala deste tema já há bastante tempo, né? E desde questões legais de legislação favorecendo e incentivando a diversidade até conversa sobre o tema há muitos anos. Eu diria que é um projeto em construção, né? Nós temos aí sim avanços, falamos mais claramente, mais abertamente de alguns tabus que antigamente a gente não falava e não trazia. Mas é um tema em construção, sobre o ponto de vista de que sim, precisamos aumentar a diversidade no ambiente organizacional e no mundo, na sociedade em geral, mas porque ele também está em evolução, né? Antes a gente falava bastante da questão de trazer a diversidade, de ter diversidade, não importa de que nuance, obviamente sim, nós temos algumas agendas que a gente trabalha no ambiente organizacional, de grupos que, dependendo do país, você precisa aumentar a representatividade, mas a gente já começa a falar mais fortemente do outro aspecto que não é só ter a diversidade, e sim como incluir. E aí a gente tem falado bastante de temas ligados a ambiente psicologicamente seguro, que já traz outras nuances da diversidade, como todos os aspectos agora de saúde mental, de burnout, de ansiedade, de depressão, que também era algo muito velado no ambiente organizacional e que a gente tem falado mais. Então, sim, é um tema em construção, sim, precisamos evoluir bastante, mas eu fico feliz de saber que o tema é um tema que está inserido nas empresas e na sociedade, né? E aí a gente, hoje em dia, o tema ele é debatido de maneira bastante ampliada em qualquer fórum. Isso eu acho que já é um avanço grande, mas
há muito ainda o que se caminhar. Uma vez eu estava num evento e perguntaram para uma pessoa muito próxima a mim qual que era um sonho em relação a esse tema. O que seria uma meta ou um sonho a ser atingido sobre esse aspecto, o estado da arte? E essa pessoa respondeu de que a gente não precisasse mais falar disso. Porque quando a gente não precisar mais falar disso, significa que a gente já, de fato, incorporou o tema como algo parte da sociedade, parte do ambiente de trabalho. Então a gente tem que trabalhar todo dia para isso, para chegar esse dia. Sandra, e as empresas têm trabalhado, a nível, pelo menos do Brasil, têm trabalhado bem esse tema ou ainda é um pouquinho de tabu, é só projetos, né, que se vê, mas na realidade não se vive a diversidade e não se consegue trabalhar bem a inclusão, porque você disse que realmente é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente tem um bom projeto de diversidade, apoiamos muito a diversidade, mas depois incluímos a diversidade dentro das organizações, mas depois não estamos preparados para lidar com ela, né? Isso realmente é uma realidade das empresas no Brasil, é uma realidade só das grandes empresas, da multinacional, enfim, fale assim um pouquinho mais como é que está esse estágio aí no Brasil. Eu não consigo falar o estágio de todas as empresas e também não quero fazer generalização aqui. A forma com que eu vejo é de que o assunto está muito mais em pauta do que ele já esteve, e antes ele era focado em alguns aspectos e isso se ampliou. Então, hoje a gente já fala de vários grupos diversos e a gente já fala também em diversidade englobando vários aspectos. Então, eu acho que a gente está evoluindo. Quando eu penso na sociedade, eu acho que é um tema que antes ele era muito segregado ou velado e agora ele é mais emergente, mas tem um longo caminho pela frente, né? Ainda tem muitas. O processo, acho que o que eu diria, o processo educacional ele tem amadurecido, mas as ações concretas elas estão vindo, mas ainda o passo que essas ações para a gente falar e olhar, não, tem uma diversidade mais equilibrada, ainda está longe, né? Mas eu acredito de que o processo educacional é um dos principais e a gente falar do tema dá quase que uma licença poética para a gente trazer e tentar evoluir. Eu imagino de que tem estágios muito diferentes de empresas, seja pela natureza do trabalho, seja pela natureza do business daquela empresa. Mas é interessante de que eu acho que o tema não é só no corporativo, no ambiente da empresa. A gente está falando muito mais em escolas, em grupos, em geral, das questões de diversidade, né? E eu acho que a gente precisa. Eu gosto muito da fala de um consultor que eu já trabalhei em algumas iniciativas de diversidade, que diversos somos todos. Então, se a gente conectar aquilo que eu falei, né, de que o sonho seria que talvez a gente não precisasse mais falar disso como uma pauta que precisa ser priorizada e sim algo mais natural, a diversidade traz o benefício justamente por isso, porque cada um tem uma história diferente, cada um tem um desafio diferente, cada um tem algo a oferecer, né? Mas ainda o caminho ele é bastante longo, principalmente para quebrar os vieses inconscientes, porque de alguma maneira todo mundo tem e a gente precisa aprender um pouquinho. Eu tenho comigo, eu já falei em vários fóruns que eu fui, de que quando a gente se depara com esse tema, é um exercício de empatia e esse exercício de empatia ajuda a gente a se tornar um ser humano melhor, porque a gente quebra o próprio viés que a gente tem quando a gente conhece mais as histórias dos outros, as dores dos outros, né? Então eu acho que, e aqui eu não estou dando conotação religiosa, mas é um processo de evolução mesmo para a gente como sociedade. Eu fico triste de ver que ainda tem desafio grande, mas ao mesmo tempo feliz porque a gente sim está trazendo o tema mais forte, coisa de que antigamente muitas coisas passavam despercebidas.
Quando nós falamos, você falou um aspecto importante, né? A gente trabalha a diversidade dentro das organizações, mas é muito mais fácil começar na escola, né? Quando chegar lá já não se fala no tema, né? Exato, Porque, do já é uma contrário, coisa. temos que corrigir aquilo que não foi feito de base, né? Mas quando falamos em diversidade nas organizações, falamos exatamente o quê, Sandra? Quais são os Então, pilares, né, da diversidade? todas as empresas, cada empresa, como eu falei, né, acredito que tem um estágio diferente de maturidade, mas hoje em dia nós temos aí 4 que são os grupos que eu acredito que as empresas mais, na minha experiência e até de colegas de networking, pessoas com deficiência, que já é uma caminhada de muitos anos até por conta da lei de cotas no Brasil, né, o desafio da inclusão e da adaptação e tudo mais. O de mulheres, né, especialmente a evolução, né, equidade de gênero e principalmente em posições de liderança, que também evoluímos, mas tem um caminho longo. Pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, que também é uma caminhada de anos, e a gente tem visto algumas evoluções, mas ainda precisamos trabalhar bastante. E no caso do Brasil, considerando que mais da metade da população é formada por negros, né, pretos e pardos, e tem um caminho grande também para que tenha mais equidade racial e também pessoas negras em posições de liderança. Então, a gente tem um trabalho forte para equidade realmente, para dar condições para que as pessoas possam ter aí a sua ascensão profissional ou seu lugar no ambiente de trabalho, independente de cor, de raça, né, de gênero. Então, esses são os que eu mais vejo. Mas tem empresa já fazendo esforços, por exemplo, com grupos de refugiados, que é um outro tipo de desafio, né, sobre o ponto de vista, muitas vezes, de documentação, aspectos culturais, né? Tem empresas que eu sei que já tem, por exemplo, espaços de oração, espaço ecumênico, que acolhe a diversidade religiosa, né? Normalmente a diversidade religiosa não, a gente não, eu não escuto falar de grupos, mas as empresas abrem espaço, tem empresas que têm espaço, né, para que a pessoa tenha a sua própria fé, independente de qual a religião, né? Então tem vários grupos, mas os 4 que eu vejo mais sendo falado nas rodas que eu estou, do meu networking, são esses 4 primeiros que eu comentei, né? Cada um com seu estágio de maturidade diferente. Acho que um dos que mais, e tem muitas empresas trabalhando mais forte e que entrou na pauta há menos tempo, é diversidade racial. E Sandra, a gente está falando de pretos e pardos no Brasil, mas a gente pode explorar isso de maneira racial, são diversas raças, né? Eu estou trazendo o exemplo da questão do Brasil por conta da característica da nossa população, né? Estatisticamente falando. Sandra, falamos em empresas diversificadas, né? Trabalhamos muito para isso. Quais os maiores desafios, né, para trabalhar num ambiente diversificado? Num ambiente diverso, É, aí eu posso trazer já de maneira a explorar, Cristina, não só as questões da diversidade, mas olhando um pouco dos desafios. Eu vi que a gente tem falado, eu já vi em artigos, o futuro do presente, né? Porque a gente estava falando bastante de futuro do trabalho, mas agora a gente já percebe que coisas do futuro estão no presente e talvez o presente do amanhã vai ser cada vez mais complexo, né? Então, o tema da diversidade e da inclusão, sim, é um dos pontos, né? Porque a gente é como se a gente vivesse numa época, antigamente, não tão antigamente, de que tinha uma separação entre ambiente de trabalho e ambiente da casa, né? Mas agora tudo isso se mistura. E não necessariamente só por conta do trabalho remoto, do que veio com o Covid mais fortemente, mas porque
a gente está falando, por exemplo, de diversidade, de trabalhar causas, né, de ter uma sociedade mais diversa e mais inclusiva, mas são temas que não estão só dentro da empresa, eles estão na escola, eles estão no grupo de amigos. Então, acho que os desafios eles passam e a gente já se acostumou com essa realidade de tudo junto e misturado, mas a gente ainda não conseguiu quebrar as barreiras do limite das coisas, né? Porque a gente fala, por exemplo, do burnout, porque as pessoas não têm mais limite, elas trabalham, né, em qualquer horário, que traz toda uma flexibilidade e um bem-estar, mas ao mesmo tempo uma carga maior, talvez de horas de que o profissional está trabalhando, ele não tem mais o tempo que ele sai da empresa. Eu não estou dizendo que está todo mundo trabalhando assim, mas tem o desafio do híbrido também, né? Então, são essas as nuances que a gente está trabalhando como recursos humanos, né? De como de fato operar híbrido, o que de fato engaja as pessoas, né? Porque se tem debates muito grandes do senso de pertencimento nesse ambiente mais híbrido. O que é melhor que as pessoas, e tem muitas empresas discutindo, quantos dias por semana eu quero que o funcionário vai? Várias polêmicas que surgiram no mercado, né? De empresas que querem que vá alguns dias, outras que deixaram ser totalmente remoto. O que é certo? Não tem mais o que é certo. Eu acho que a gente de RH tinha muito isso. Qual é a melhor estratégia? E agora a gente está numa estratégia de teste. Testa, dá certo, continua, não dá certo, adapta, né? Então, isso passa por como a gente cria esse ambiente de fato diverso, porque o desafio da inclusão que eu trouxe no começo, ele tem bem a ver com isso. A gente tinha antes regras políticas em RH e que precisa continuar tendo, mas não dá mais para dizer que serve para todo mundo, né? Porque a gente precisa se adaptar. A gente fala, por exemplo, de um ambiente inclusivo agora, de como que a gente adapta o ambiente e ajuda a mãe, o pai, que tem o desafio de ter o filho, como encaixa nessa rotina do híbrido, do remoto. Então, não é só dos grupos que a gente às vezes fala que são grupos minoritários, porque eles são minoria dentro do ambiente de trabalho, mas é como a gente trabalhar essas questões de não haver mais fronteiras entre a empresa e a casa da pessoa, né? Então, tudo isso vem dentro do pacote. Só trouxe alguns exemplos, mas a gente teria muito mais a falar aqui nessa linha. Pegando essa linha, que era uma questão que eu tenho aqui, né? Ainda se procura muito uma fórmula mágica, né? Guias práticos, né? Para se implementar ou melhorar o processo remoto. E eu digo, como humanizar, né? Este futuro, né? Esse trabalho presente, né? Que a gente dizia que era o futuro, né? Como se humanizar, como garantir uma boa gestão, né? Desse novo modelo de trabalho híbrido. Como recompensar, né? Enfim, como liderar, como engajar as pessoas numa fronteira para além da nossa estrutura física, né? Esses são todos os desafios que a gente tem enfrentado, não tem uma resposta certa, como eu falei. Para mim, o que eu estou aprendendo é de que não dá para criar políticas e processos tão rígidos mais como gestão de pessoas. A gente precisa sim ter sempre o pano de fundo da flexibilidade. Isso não significa que a gente vai conseguir atender tudo as particularidades de cada um, mas quanto mais flexível, ter uma espinha dorsal e algumas alternativas de como tratar caso a caso, tem ajudado bastante. Coisa de que a gente, como RH, sempre, muitas vezes, acreditava de que tinha uma regra, aquela regra. Não é muito simples isso, porque você também precisa criar processos que te ajudem a ser igualitário e justo. Mas a gente tem, um pouco da minha experiência, tentado criar coisas que dão um limite de flexibilidade que o gestor e o funcionário conversando, eles conseguem definir o que é melhor para atender aquela demanda, aquela situação particular, né? Então, é um pouco do que eu estou aprendendo. E a tecnologia, obviamente, facilita muito isso, né?
porque antes você tinha a necessidade todo dia, e agora dá para flexibilizar. É fato de que talvez o remoto 100% tem desafio sobre o senso de pertencimento, que tem muitas discussões, mas é fato de que o híbrido veio para ficar, na minha opinião. De que não vamos mais 5 dias, mas é saudável também ter momentos que você vai e interage com as pessoas, porque faz parte esse momento de interagir, de sentir que faz parte de um grupo, de não ter aquele horário lá, eu bater na porta de alguém e falar assim: "Você tem 5 minutos?", né, não ter que marcar uma reunião no Zoom, no Teams, né, então é um pouco do que eu estou aprendendo. Óbvio, de novo, acho que a gente está naquele modelo agile, né, que é o fundamento de que você vai lá, cria, implementa, testa, não deu certo, vamos lá e ajusta. Acho que o mundo ele vai ser cada vez mais de ciclos mais curtos das coisas, porque, né, um dia eu participei de um treinamento de agile e que o consultor que estava fazendo, ele estava desafiando a gente a escrever um livro no formato agile. E foi uma coisa super disruptiva na minha cabeça. Como assim uma pessoa vai escrever um livro, gasta meses e revisa? E eles, a consultoria escreveu um livro sobre essa coisa ágil por capítulos. Lançava o capítulo, recebia o feedback das pessoas, até que o livro ficou pronto. Uma coisa que jamais seria inimaginável, É verdade. né? Então, acho que é um pouco desse formato que a gente está operando em RH e nas empresas em geral. Não dá mais para esperar aquele ciclo longuíssimo para lá, aí não deu certo, vamos começar tudo de novo. Ô, Sandra, quando você fala em flexibilidade, né, em ajuste, isso é um pouco a tal humanização que a gente diz, né, que é tá sempre com foco na pessoa, é isso que a gente pode dizer que é humanização, né, Sim. tornar o trabalho mais humanizado, é por aí. E como é que a gente consegue, né, motivar, né, porque já era difícil motivar com todos embaixo dos nossos olhos, vamos assim dizer, né? Hoje, como é que vamos motivar as pessoas que a gente praticamente não vê, né? Porque é completamente diferente a gente falar aqui do que estar com uma pessoa, sentimos a pessoa, sentimos o pulsar da pessoa, né? Hoje, é motivar, né? Envolver, criar aquele sentimento de pertença, estando longe, isso é um desafio. Há processos, né? Que se foi criando para melhorar esta, para se conseguir, né? Essa motivação, sentimento de pertença. Sim, e é por isso, é desafiador, sim, e é por isso que eu super acredito de que uma boa estratégia pode ser o híbrido, porque você vai ter esses momentos de convívio e momentos também de que a pessoa pode trabalhar em casa e que ela pode se dedicar ou focar ou até atender a demanda da casa dela com o filho, a rotina familiar, né, independente se tem ou não filho. A gente ainda não chegou lá no equilíbrio, tem muita polêmica de empresa que quer voltar e as pessoas não querem, e vice-versa. Então, mas na minha leitura, e aqui eu não estou falando em nome de uma empresa, estou falando como profissional de RH, eu acredito que o equilíbrio é o que vai ajudar, a gente está testando, porque na minha cabeça, o que eu não acredito que a gente motive ninguém, acho que a motivação vem da pessoa, mas a gente, como RH, cria ambiente, condição de gerar motivação ou o ambiente inclusivo. Então, assim, para mim, coisas que ajudam. Ter flexibilidade que gera a capacidade de trabalhar cada caso e de maneira mais humana, porque o humano é o que você falou, é o que mais se aproxima da minha realidade, né? E precisa a gente continuar trabalhando como o gestor lidera a equipe nesse contexto, porque não é fazer tudo que o funcionário está pedindo, mas é chegar numa possibilidade de que o funcionário se sinta bem e o gestor também vê que o resultado vai ser atingido. Então, o gestor, com certeza, para mim, o senso de pertencimento precisa ser trabalhado considerando, sim, a tecnologia.
de que, mas que talvez vai ter momentos que eu preciso ir para o escritório para ter uma reunião presencial, porque aquela reunião vai gerar. Então, é um pouco da habilidade do gestor em entender o que dá para ser feito remoto e o que dá para ser feito presencial. E, de novo, não estou aqui criticando empresas que só trabalham remoto, porque tem atividades que funcionam super bem, mas é assim, não pode perder de vista o senso de pertencimento, de ter atividade, seja digital ou online ou presencial, que a pessoa entenda que ela faz parte daquela cultura, né? A gente está num processo de aprender como é fazer parte de uma cultura que não mais todo mundo sentado no mesmo lugar, que tem aumentado sim o desafio para a gente, não é tão simples, mas a gente precisa ir criando como que eu faço um processo de integração melhor quando a pessoa entra, como eu estou próximo mesmo, distante, como que são as conversas com os liderados, tem um ritmo de reunião no dia a dia com a equipe, tem momentos que dá para ser presencial, então é uma nova forma, então é talvez fazer valer melhor os momentos que estamos juntos para que ele gere um significado para o momento que a gente vai estar online. De novo, tudo estamos aprendendo. Acho que não tem ninguém ainda com a resposta perfeita, porque são os nossos desafios, né? Verdade. Ô, Sandra, e o trabalho remoto ganhou, né? E o híbrido ganhou aqui muita força nos últimos tempos. Esta é mesmo a verdade, o futuro do trabalho é este? Ou ainda vamos passar, ou já se visualiza alterações para além, porque antigamente falar em trabalhar remotamente, algumas áreas sim, né? Mas na grande maioria isso era uma coisa impensável, né? Hoje já é uma realidade. E é aqui que vamos ficar, ou já começamos a ver no horizonte um outro futuro do trabalho? Eu não tenho como escrever numa pedra, porque tudo está mudando muito rápido e a gente tem, como eu acabei de falar, coisas que a gente jamais imaginaria. Mas com o avanço da inteligência artificial e com o avanço da tecnologia, eu não vejo a gente trabalhar como a gente trabalhava antes. Eu vejo uma evolução. Eu acho que sim, as coisas ainda vão se acomodar, porque a gente vai precisar. Eu acho que as placas tectônicas em relação a presencial e online, elas vão se ajustar para entender qual é o melhor, o balanço ideal, mas acredito que voltar ao que era não volta, porque eu acho que foi uma grande disrupção. Mas não dá para entender muito bem ainda, porque se você pegar, né, o ChatGPT ou as ferramentas que, por exemplo, a Microsoft lançou do Copilot, que é quase que um assistente pessoal do Office que a gente cria, a gente dá uma série de comandos, faz perguntas e nos ajuda a otimizar. Isso vai com certeza otimizar muito o trabalho e a gente vai aprender a fazer outras coisas que talvez a gente não fazia. Uhum. E talvez essas outras coisas que a gente fica preso em muita tarefa transacional vai gerar tempo para a gente ter mais discussão de ideias de como evoluir. E talvez isso vai requerer um contato físico mais próximo. Estou aqui tentando prever o que eu acredito que possa acontecer. O resumo para mim é: não volta como estava, não dá para dizer de que vamos parar aqui. Acredito que ainda vai evoluir, porque a tecnologia vai evoluir. Até um tempo atrás, estava se falando bastante em metaverso. Me parece que o metaverso perdeu um pouco de espaço quando veio o chat GPT, mas a gente não sabe quanto que a realidade aumentada, a realidade virtual vai ganhar espaço e talvez gere aí um ambiente com avatares que a gente vai trabalhar, eu não sei. Disse que o Eu não futuro acho que vai continuar evoluindo. Acho que a inteligência artificial vai ditar cada vez mais como a gente trabalha. Diz que o futuro não é, né, o lugar onde estamos, mas o lugar onde estamos construindo, né?
Isso ultimamente tomou uma dimensão, acelerou muito mais aquilo que poderia vir de uma forma mais lenta. Agora, esses novos modelos de trabalho, né, pós-pandemia, que parece que não veio trazer aqui uma série de realidades, passou a ter mesmo um foco muito maior no colaborador. E surgiu a tal da felicidade, né, nas empresas. O que é para si, né, o que é para si como gestora, né, de recursos humanos, a felicidade dentro das empresas. Eu vou falar aqui, Cristina, a mesma coisa que eu falei num fórum que era sobre felicidade corporativa que eu participei a semana passada. É um tema bastante complexo, porque a história da humanidade, a gente não sabe definir exatamente o que é felicidade, porque a felicidade é como motivação, é muito específico, muito particular. Mas é bastante curioso, pitoresco até, pensar que nós estamos falando desta palavra no ambiente corporativo. De novo, outra coisa inimaginável, porque a gente sempre pensava que felicidade era do ser humano só e que talvez não pudesse vir para o trabalho, e nós estamos numa era onde empresas estão criando cargos de diretoria, de gestão de felicidade, né? Então, é uma nova tendência. Para mim, ainda é um tema a ser discutido, debatido e vai ter uma evolução, porque eu acredito que a felicidade é algo muito individual, mas do mesmo jeito que a gente fala em gerar um ambiente, promover um ambiente de inclusão, que as pessoas se sintam melhor, e um ambiente onde você tem uma humanização maior, as pessoas se sintam melhor, eu tenho mais condição de fazer com que as pessoas tenham experiências mais felizes. Não me garante que eu vou fazer que a Sandra esteja feliz ou que a Cristina esteja infeliz, mas eu acho que sim, pode contribuir. Eu não sei se daqui a pouco não vai ter. A gente já fala, né? Até em alguns rankings de engajamento, de felicidade no trabalho, só que isso é muito medido de maneira geral, né? A população em geral. Eu não sei se a gente vai chegar no nível de granularidade individual e também não sei nem se a gente precisa disso. Mas que o desafio, sim, vai ser. Porque eu acredito que a pandemia gerou um sentimento que estava bastante guardado na gente, como ser humano, que era um sentimento de eu posso ir levando a vida, eu vou fazendo, só que de repente a iminência da morte gerou um outro sentimento na gente de finitude, trouxe isso, né? E as pessoas começaram a repensar a relação que elas têm com o trabalho, a relação que elas têm com o finito, e começaram a demandar algo de bem-estar, de fato, eu tenho que viver. Sim, o trabalho ocupa um espaço grande na minha vida e é legal, mas eu preciso fazer outras coisas. Então, por isso que eu acho que abriu a brecha para pôr a felicidade no trabalho, porque a gente gasta muito tempo no trabalho, né? E a gente tem mais chance de ter mais resultados e de manter essas pessoas mais engajadas se eu, de alguma maneira, gerar experiências de felicidade. Mas não é um tema simples, porque eu vou até citar aqui um autor que eu adoro, que é o Yuval Harari. Eu gosto muito dos livros dele, ele é um historiador e ele falou no Homo Sapiens, que é a breve história da humanidade, que a humanidade resolveu 3 problemas no passado, vamos chamar assim. Não que resolveu completamente, mas de alguma maneira controlou a peste, a fome e a guerra. E o futuro nos reserva, que no Homo Deus, que é o segundo livro, nos reserva 3 novos desafios. O desafio de como eu lido com a divindade, com a eternidade e a felicidade, né? E a eternidade no sentido de longevidade e tudo mais, né? E a divindade porque a gente tem feito coisas que teoricamente seria divino. E a felicidade no sentido de o que de fato nos faz felizes.
E aí a gente poderia falar aqui 5 horas sem parar, né, do tudo que envolve isso. E você falava, eu discordava, eu falava, você discordava, porque realmente você disse que é uma coisa importante, né? A gente pode criar um ambiente propício, mas a felicidade é minha. Portanto, você falou uma Exato. questão importante, é como medir a felicidade dentro da organização. Eu posso medir o clima organizacional, porque a minha felicidade não consegue ser medida dentro de um aspecto geral, né? E aí, realmente, eu sei que as empresas têm feito muita coisa, mas acho que ainda temos muito a caminhar, né? Passa muito para o próprio ser humano se conhecer melhor, ele se conhecendo melhor, é que ele se dá a conhecer melhor, e aí conseguimos ter um processo mais afinado de felicidade, né? Mas E falando, sim, desculpa, Sandra. eu só queria fazer mais um comentário. É muito interessante que a gente tem falado bastante de felicidade e tudo mais, e tem estatísticas que eu vi recentemente que falam que 1 a cada 4 pessoas está procurando um novo trabalho, que de alguma maneira não está feliz naquele trabalho que ela está desenvolvendo. Então tem uma dicotomia grande, né, do que é essa felicidade, ou até de um momento que a humanidade está buscando o que o Harari fala, o que é de fato ser feliz, né? É, Contraditório. É isso, é o mundo, a gente está vivendo nesse mundo ambíguo e contraditório o tempo todo. é por aí, é uma colocação muito pertinente. Ô, Sandra, mas ainda falando em felicidade, você sendo uma profissional de recursos humanos, eu pergunto, a felicidade dentro das organizações, aquela felicidade, né, um ambiente propício à felicidade, dá lucro ou não dá lucro para as organizações? Eu acho que a gente não está medindo isso ainda, eu não sei de verdade se isso vai ser medido em algum momento e como a gente, né, hoje se fala muito a monetização, a gente não tem como medir isso, né? Mas o que eu acredito é de que se as pessoas estão, se a gente usar a palavra mais felizes ou se a gente explorar isso como mais motivadas, mais engajadas, sim, de fato elas vão ter uma dedicação maior e o resultado pode vir de maneira mais natural. Mas o que eu acredito é que, sim, se a gente tiver um ambiente onde as pessoas se sintam mais felizes, se sintam mais motivadas, mais engajadas, de fato, isso pode ajudar para o resultado da empresa, né? A gente fala isso muito de diversidade, né? Que é diversidade de pensamento, as pessoas poderem se expressar no ambiente de trabalho, traz aí uma rentabilidade, um resultado. Então, eu acredito que as coisas estão conectadas, né? Mas, de novo, nós estamos falando de ser humano, e ser humano não é uma maquininha que você digita as coisas e sai lá o resultado do outro lado, né? Por isso que eu acredito de que a gente vai, sim, cada vez mais ter que trabalhar com coisas individuais, trazendo a essência humana, porque é um pouco de como está evoluindo, né? É muito engraçado, não sei se a palavra é engraçado, mas é muito dicotômico e ambíguo a gente falar tanto de inteligência artificial e na mesma proporção a gente falar tanta necessidade de humanizar as coisas. É verdade, isso Um dia, concordo. um dia eu vi numa placa assim no outdoor, estava fazendo a propaganda de uma escola, e aí falava assim, ensino humanizado. E aquilo capturou a minha atenção, porque eu fiquei assim, mas a educação já não é um processo humano? Então, a gente está nesse processo, né, de falar do que a inteligência artificial é capaz, mas numa busca bastante frenética para continuar aquilo que é essencialmente humano. Eu acho que a felicidade é uma dessas coisas e que a gente não deveria encapsular. A gente deveria tirar proveito delas no ambiente corporativo e estimular que isso possa acontecer com mais frequência. Esses momentos, eu particularmente acredito que a felicidade são momentos, Sim, né? Que você vive e que vai te trazendo de uma maneira uma plenitude, um preenchimento interno. Então, vamos aproveitar e tentar, como RH, gerar esses momentos, mesmo no ambiente corporativo. a gente falar de felicidade, a gente tem que chegar indivíduo a indivíduo, né? Porque proporcionar momentos de felicidade, né, de bem-estar é uma coisa, falar de felicidade, temos que chegar em cada indivíduo. E não é difícil, mas numa empresa com uma estrutura gigantesca, né, como acontece principalmente no Brasil, que as empresas têm
uma estrutura muito grande, também é um desafio muito grande, né? Gerir individualmente não é Exato. fácil, né? A gente pode gerir exceções, mas quando as exceções passam a ser a regra, é um bocado mais complicado. Acho que temos que caminhar, né, para o conceito de felicidade. E não, eu acho que não cabe só às empresas trabalhar, né, com o aspecto de felicidade, porque a gente pode criar todo o ambiente, mas há muito mais por trás, né, que também eu acho que é um aspecto importante do governo, da sociedade, né, de criar também toda uma infraestrutura que permita um equilíbrio na vida das pessoas, né, porque as empresas, por mais que façam, também não conseguem fazer tudo, né. Mas pronto, eu acho que estamos caminhando bem, né, estamos focados no indivíduo, o que já é uma grande evolução, né, eu acho que para a gestão de pessoas. Com certeza. Sandra, eu não sei se você tem mais alguma coisa a partilhar, se quer deixar aqui algum conselho, alguma frase, né, para se meditar, para se pensar, enfim, em termos de pergunta, eu cheguei aqui ao fim. Perfeito. O que eu gostaria de deixar aqui no final, Cristina, é o que eu normalmente coloco todas as vezes em eventos, palestras, várias coisas que eu participo. A nossa missão de RH, ela é uma missão complexa, ela é algo bastante desafiador e que dá trabalho, mas acho que é o nosso momento. A pandemia trouxe um monte de desafio, coisas terríveis. Não estamos felizes que, né, acabou, mesmo que a gente tenha o desafio da doença aí, mas de uma outra maneira. E ele trouxe uma valorização grande da área de recursos humanos nas organizações. Então a gente ganhou um assento e a gente precisa continuar sentando nesse assento. Então aqui é uma provocação para as equipes de RH continuar desafiando o status quo, trazendo, falando e ajudando a equilibrar inteligência artificial, felicidade corporativa, equilibrar o lado humano versus toda a questão de lucratividade, competitividade que a gente está inserido. Então, é esse o nosso momento. E demanda coragem, demanda a gente, de fato, ter uma postura protagonista. Dá trabalho? Dá, mas é possível fazer. Eu, pelo menos, acredito que a minha felicidade está no ambiente de trabalho está ligada a isso, a capacidade de fazer coisas que possam gerar algum impacto. Então, vamos de fato gerar impacto nas comunidades que a gente atua, porque eu acredito de verdade de que a gente pode fazer diferente, mesmo sem saber as respostas e mesmo sabendo que cada vez mais vai ter menos respostas. É verdade, E que Darwin nunca esteve tão certo. Que o mais forte não é o que sobrevive não é o mais forte, e sim aquele que se adapta às mudanças. Ele nunca esteve tão certo. Você falou aqui uma coisa muito importante, né? Porque duas coisas, né? Ou melhor, falou tudo muito importante, né? Mas agora no final realmente é o momento dos recursos humanos, né? A gente tem que se adaptar e, como você disse, não é o mais forte que sobrevive, né? Mas nós não precisamos dos recursos humanos, não precisamos saber tudo, né? Eu acho que também é o momento dos recursos humanos realmente se unir, né, aos outros parceiros, né, das outras áreas da organização, para ir buscar o que eles sabem e nós trabalharmos isso e apresentarmos as melhores soluções, né? Também eu acho que temos que ser fortes, mas também temos que ter um pouco dessa humildade, né, de trabalhar mesmo com os parceiros. Eu estou aqui na área de gestão, eu sei, sou eu que sei, mas se você precisa me dar a matéria-prima Exato. para eu trabalhar, né? E aí eu acho que se os profissionais realmente souberem trabalhar, eu digo essa parte mais humilde, né? Porque temos que buscar na fonte as informações, mas isso não é se rebaixar, isso é buscar o melhor para desenvolver o nosso trabalho, né? Isso acho que é uma consciência importante também que os profissionais de recursos humanos têm que ter, né? Eles verdadeiramente trabalham para as pessoas e trabalham para a organização toda, né? Quanto melhor ele tiver com as diversas áreas, mais eles brilham, né? Não sei se a Sim. Sandra concorda nesta minha Sim, forma de ver, é porque uma parceria, é uma super parceria. A gente precisa continuar ocupando o espaço que a gente ganhou,
Eu concordo com você com humildade, porque nós estamos falando de coisas complexas, o ser humano é complexo e ele muda os desejos, as ambições, né? Se a gente falar novamente da relação da felicidade, né? Historicamente, o sentido da felicidade para a humanidade foi mudando e a gente está num outro contexto, né? De uma busca de uma felicidade que talvez nem a gente sabe direito o que significa, né? Num ambiente, um mundo que, né, em constante transformação. Vamos ser humildes e usar esse momento de que não temos respostas para encontrar as respostas com os clientes, com os parceiros internamente, né? É um pouco dessa postura. Humildade, coragem, protagonismo, eu acho que é uma fórmula, um tripé bem interessante para quem trabalha em RH. Excelente, Sandra. Olha, da minha parte, obrigada. Tem aqui a Comunica RH à disposição para aquilo que precisar partilhar e quiser, ou se quiser voltar a fazer aqui uma outra entrevista, estamos super à vontade, super abertos. E mais uma vez, obrigado por essa excelente partilha, Sandra. Muito obrigada pelo convite, adorei a experiência. Conte comigo para outras coisas também, e imagino que em algum momento a gente vai divulgar, e eu vou divulgar nos meus canais também aí de rede social, essa um pouco do que a gente, do nosso bate-papo super gostoso aqui na data de hoje. Muito Combinado. obrigada e boa sorte por aí. Um Obrigada. abraço, muito obrigada, Cristina.